fazer contato com Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, bom dia, Glauco. Prazer falar com você, com os nossos queridos ouvintes, internautas e telespectadores. A gente acompanhou aí a excelente entrevista, né, que você fez com Marcelo Shoa, esse jurista sensacional. Ele dá aquelas informações muito importantes, técnicas, jurídicas, mas com aquela pitada, né, Glauco, que a gente sempre assim, fica encantada, né, a maneira, a comunicação dele, né? Se expressa muito bem o Shoa, né, Marilu? Exatamente, aproveito para mandar um beijão para ele, também que saudade, Shoa. Bom, Glauco, a gente vai continuar aqui falando, né, sobre essa questão do Daniel Silveira, a votação na Câmara dos Deputados na última sexta-feira aí para manter preso o deputado federal Daniel Silveira foi expressiva, né? 364 votos contra 130, 3 abstenções, foram 107 votos a mais do que o necessário, portanto, um dos mais ferrenhos defensores do presidente Jair Bolsonaro vai continuar preso lá na Câmara. Começa a discussão no Conselho de Ética, né, que será reativado nesta terça-feira, sobre a punição ao parlamentar. Lembrando que Silveira foi preso em flagrante delito na última terça-feira por ter feito ameaças de morte a ministros do STF e desrespeitado o Estado Democrático de Direito. E hoje a gente está convidando aqui 2 parlamentares, o deputado federal Fábio Tradi, do PSD, Partido Social Democrático de Mato Grosso do Sul. Olá, Fábio, bom dia, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Marilu, bom dia a todos os queridos ouvintes, aqueles que nos acompanham. É um prazer estar aqui, sobretudo porque ladeado por um dos parlamentares, que você logo mais vai anunciar, mais brilhantes da Câmara, que é o Henrico Missassi. Um grande abraço a ele também. Então vamos já dar esse abraço, né, para o deputado federal também, Henrico Missassi, ele que é do Partido Verde aqui de São Paulo. Olá, Henrico, bom dia, prazer também em recebê-lo aqui. É prazer todo meu, queria dar um bom dia a todos os ouvintes e também replicar que o que eu faço é tentar emular o deputado Fábio Tradi. Ele que é o grande jurista da nossa legislatura e muito respeitado, então é uma honra estar partilhando essa entrevista virtual com ele e com vocês. Obrigado pelo convite. Nós aqui agradecemos. Bom, inicialmente a gente vai falar sobre esse sentido aí pedagógico, né, dessa decisão da Câmara. A gente pode dizer que seja aí um recado importante para parlamentares de extrema-direita, lembrando que em 1999, o então deputado federal Jair Bolsonaro defendia a ditadura militar também, chegou a sugerir o fuzilamento do então presidente Fernando Henrique Cardoso e não aconteceu nada com ele, e virou presidente da República, né? Bom, enfim, fora as agressões que ele fez contra a deputada federal também, Maria do Rosário. Eu queria saber de vocês dois exatamente esse sentido, né? Qual é o simbólico também, além, obviamente, do jurídico e do prático, do político, em afastar esse deputado, esse parlamentar, o Daniel Silveira. A gente vai falar também daqui a pouquinho sobre o possível afastamento, suspensão ou cassação. Mas, inicialmente, sobre essa decisão. A gente começa com quem? Quem quer falar primeiro aí? Pode ser o Fábio Tradi? Vamos lá. Bom, o sentido pedagógico é muito evidente, porque, veja bem, Marilu, as pessoas que não têm, assim, uma certa vivência com o direito, supõem que crimes graves sejam homicídio, estupro, tráfico, não é? Mas não, existem crimes tão graves quanto estes que eu mencionei, porque são crimes que atingem o núcleo de todas as liberdades públicas, não é? Os crimes relacionados ao Estado brasileiro. Em 1988, nós fizemos um pacto de viver sob a égide do Estado Democrático de Direito. E o alvo do pronunciamento de 19 minutos do deputado Daniel Silveira foi lateralmente o Supremo Tribunal Federal, mas o alvo mesmo foi a democracia brasileira, não é? Ao mencionar o ato institucional número 5, que suprimiu, inclusive, instrumentos constitucionais em relação aos quais ele vai se utilizar para postular a liberdade, que é o habeas corpus.
de maneira que nós não podemos condescender com aqueles que, em nome da liberdade de expressão, defendem o extermínio da própria liberdade de expressão, né? Porque a partir do momento em que você defende a desidratação nuclear da democracia, a fragilização da democracia, você está a serviço, evidentemente, de algum interesse, não é? De natureza política, mas está atingindo a todos nós. E isso, em relação a isso, nós não podemos transigir. Por isso que eu achei correta a decisão do ministro Alexandre de Moraes, depois acertadíssima a convalidação por unanimidade do plenário do Supremo, e mais acertada ainda, para legitimar a decisão do ministro e do Supremo, a decisão por larga maioria do parlamento, que só tem sentido se viver numa democracia, a mesma democracia que ele quis e depois pediu desculpas, mas não convenceu, exterminar. Exatamente. Bom, Mizrazi, agora o Trade falou a relação também à imunidade, né? O Daniel Silveira, durante a defesa dele, né, disse aos colegas, não relativizem a imunidade parlamentar, pode abrir aí precedências catastróficas, né, Mizrazi? Como é que você viu aí esse argumento, né, do Daniel Silveira e também em relação à extrema-direita aí na Câmara dos Deputados, essa decisão? Olha, eu queria acrescentar um pouquinho testemunhar um pouquinho a dramaticidade da decisão que a gente tomou, pelo seguinte fato. O caráter pedagógico da decisão do Supremo é evidente para todos. É colocar um ponto final, ou ao menos dar um sinal claro de que o bolsonarismo que flerta com o golpismo não vai ter vez e não pode crescer e precisa ser enquadrado. Agora, se nós analisarmos de fato, do ponto de vista técnico-constitucional, a decisão do Supremo, ela levanta preocupações na minha visão, não pelos argumentos do nosso colega deputado Daniel Silveira, mas por outros argumentos na minha visão. A questão da imunidade material, ela é muito lata na Constituição. A gente estava saindo de um período ditatorial e, de fato, a imunidade material do caput 53, ela não comporta, no texto, ao menos, nenhum tipo de exceção. Agora, isso não faz mais sentido hoje em dia, quando dentro da própria democracia nós temos os seus coveiros. Então, colocou-se a tese agora em todo esse processo do abuso de imunidade parlamentar, que é quando o próprio parlamentar utiliza-se, né, se escuda na imunidade para ir contra a razão de ser dela, como o deputado Fábio Tradi disse. Você usa um instituto de salvaguarda da democracia para solapá-la. Essa é a tese do abuso de imunidade parlamentar, que eu acho extremamente interessante e que, se nós temos alguma lição para tirar de tudo isso, é que o parlamento deve legislar sobre esse assunto, regulamentar o artigo 53, colocando as suas limitações, adaptando a uma nova realidade. Agora, a tese que me preocupou na decisão do Supremo, só para mostrar que a decisão ela comporta um certo drama para o político que tem que tomá-la. Acabou aceitando uma tese, ou ratificando uma tese, de que crimes inafiançáveis para fins de prisão de parlamentar não são só aqueles do rol taxativo do artigo 323 do Código de Processo Penal, mas são todos aqueles que, nas circunstâncias concretas, puderem ser objeto de uma prisão preventiva, por força do artigo 324, inciso 4º, que diz que não se concede fiança quando os requisitos da prisão preventiva estiverem postos.
E essa é uma tese que a mim, eu não sei o deputado Fábio Tradi, nesse ambiente virtual a gente acaba conversando menos do que gostaríamos, mas é uma tese que a mim me preocupa, porque no final das contas ela por um caminho jurídico um pouco tortuoso, permitir a prisão preventiva de parlamentar quando em flagrante. Porque quando os requisitos da prisão preventiva estiverem postos, o deputado pode ser preso, porque circunstancialmente não se concede fiança, isso é a mesma coisa de dizer que é possível prender preventivamente um parlamentar. Então, eu confesso que é uma situação dramática que a gente viveu e que a grande decisão, a grande consequência para mim deve ser a regulamentação das imunidades por parte do parlamento. Eu vou acrescentar isso, além disso, Mizrazi, vou passar aqui para o Tradi, e também vou colocar a seguinte questão, né, da possibilidade e pertinência de se votar também o projeto de lei do deputado federal pelo PT de São Paulo, Paulo Teixeira, que propõe a criação da Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito diante da prisão de Nelson Silveira baseada na Lei de Segurança Nacional. Tradi? Paulo Teixeira é uma referência, não é? Para todos nós, ele já é experiente, é jurista, tem sensibilidade social apurada, não é radical, ele defende com paixão os seus pontos de vista, e eu tenho um projeto de lei com ele, o projeto de lei que revoga os autos de resistência, não é? Porque são eles que muitas vezes permitem, pela licenciosidade das polícias, do mal policial, matar. Geralmente os alvos são as populações vulneráveis e se escudam nos autos de resistência. Um projeto de lei que eu tenho com o Paulo Teixeira, ele já foi apresentado já na legislatura passada, mas ele vem galgando avanços paulatinamente. Importante destacar que esse projeto do Paulo Teixeira, ele é muito relevante, porque revoga, né, a Lei de Segurança Nacional, compatibiliza com a nossa Constituição Federal, não é? Uma nova disciplina de defesa do Estado Democrático de Direito, mas eu quero sublinhar a importância da fala do Henrico, Marilu, porque nós estamos agora nos debruçando numa comissão para esclarecer, né, disciplinando normativamente, o conteúdo dessa imunidade material, né? Nós precisamos ver até que ponto é imunidade e até que ponto é abuso da imunidade. E nessa regulamentação nós estamos fazendo uma pesquisa, levantando todos os projetos, né, PECs, projetos de lei, que dizem respeito a esta questão, para apresentar à sociedade, já num tempo célere, uma proposição que procure equacionar a seguinte questão: como como tutelar e prestigiar a legitimidade da representatividade popular, porque o voto é importante também, não é? Nós não podemos desconsiderar aquele que foi ungido pelo voto popular também. Que isso? Você chega a um posto por concurso, ok, sua inteligência, seu esforço, sua carreira, mas vai pedir voto, vai conseguir um voto para você ver como é que não é fácil a empreitada. E isso precisa ser legitimado também. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que dar condições de segurança jurídica para que as apurações das infrações sejam feitas de forma transparente, não é? Sejam feitas de forma clara e que não despertem essas, digamos assim, perplexidades, essas inquietações em relação às quais eu compartilho com o Henrico. Não atravessou com facilidade a garganta dos juristas, tanto os garantistas quanto os não garantistas, a decisão. Mas, em virtude das peculiaridades do fato, eu penso que foi tomada a melhor decisão.
Agora vamos falar sobre o Conselho de Ética, né? Os casos aí de Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, de Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, vão tramitar aí paralelamente, com prioridade sobre os outros processos. Agora, há receio de lentidão dos trabalhos no Conselho, o Centrão trabalha para que o Conselho decida pela suspensão em vez da cassação de Daniel Silveira. Eu queria que vocês dessem opinião, como é que vocês estão vendo também essa possibilidade, suspensão ou cassação. E também, já falando com o Tradi, a Flor de Lis é do seu partido também, né, Tradi? Sim, é do meu partido. E aí, como é que fica a situação? Como é que você se posiciona? Se você me permite, Marilu, eu vou passar para o Henrico e aí eu faço a complementação dessa observação, pode ser? Como queira. Vamos lá, então. Mizaz. Eu acredito que os dois grandes legados desse fato, que não importa as características, nos entristecem a todos, é difícil para um parlamentar. Foi uma semana muito ruim, né, Tradi? É ruim analisar essas coisas no plenário da Câmara quando o Brasil tem necessidades muito mais prementes e muito mais urgentes. Mas, enfim, os dois legados que eu acredito que nós temos que deixar em primeiro lugar, esse que o deputado Fábio Tradi disse, de regulamentar, esclarecer e trazer mais segurança jurídica para o regramento das imunidades parlamentares. E o segundo é um novo pacto de convivência entre os parlamentares, o que inclui um julgamento mais célere e mais objetivo dos casos de quebra de decoro por parte do Conselho de Ética. Eu tenho dito que é tempo da política cuidar dos problemas políticos. A democracia, o Maritain dizia, o Jacques Maritain, que foi um filósofo cristão, católico do século passado, dizia que a democracia também tem os seus hereges. E o Joaquim Nabuco, outro também grande nome do nosso parlamento, dizia que as instituições que não se defendem perecem. Tradi. As instituições que não se defendem perecem. Então, o parlamento precisa, como órgão da representação nacional, passar a cuidar desses problemas dos hereges da democracia, que usam dos instrumentos democráticos para solapar as bases do sistema que lhes deu a voz. Nós precisamos abraçar essa competência que a gente tem, e não só essa competência, esse dever que nós temos de cuidar desses problemas nós mesmos. Porque senão o Supremo sempre vai ser instado a agir diante da inércia do parlamento, e essa, para mim, não é a melhor solução. Não é a melhor solução em termos de independência harmônica entre os poderes. O melhor caminho, e é isso que eu acredito que nós devemos insistir e trabalhar no parlamento, é que o Conselho de Ética não seja só reativado formalmente, mas que ele passe a analisar tanto o caso da semana passada, como outros casos que recorrentemente aconteçam, e nós criemos também uma certa jurisprudência do decoro parlamentar. O que é aceitável numa democracia, né? É claro que a liberdade de opinião e de expressão tem que ser o mais ampla possível para garantir, de fato, a representação popular. Mas onde é que estão os limites? Quem tem que dizer isso é o Conselho de Ética, é o plenário da Câmara dos Deputados, na minha opinião. E então, Marilu... A suspensão, seu posicionamento, Mizaz? Pois, assim... O meu posicionamento sobre o caso do Daniel? Sim. Olha, hoje eu votaria pela cassação do mandato dele. Perfeito. Tradi, você? Veja, pela cassação, indiscutivelmente. Embora seja preciso, seja necessário deixar claro que o fato praticado pelo Daniel, ele tem uma materialidade absolutamente clara, né? Qual é a materialidade dos crimes praticados pelo Daniel Silveira? O vídeo, não é? São 19 minutos entregues ao processo para atestar a materialidade. Ali você tem crimes contra a honra na modalidade continuada, crime continuado. Vários são injúria, calúnia e difamação. Você tem os crimes contra o Estado Democrático de Direito insertos paradoxalmente na Lei de Segurança Nacional.
também na modalidade continuada. E há também um crime de ameaça, quando ele diz o seguinte: eu sei com quem vocês andam e eu sei como vocês agem, não é? Quer dizer, então ali você tem uma série de crimes já estampados e facilita, evidentemente, a formação de culpa do deputado que vai julgá-lo no Conselho de Ética. A decisão do Conselho de Ética depois vai ser submetida ao plenário. Por isso que já aqui antecipei a minha conclusão, embora com muito respeito eu tenha que aguardar a conclusão do Conselho de Ética. Em relação à Flor de Lis, é preciso que o Conselho de Ética se debruce, ouça as testemunhas, porque já ali, pelo menos o que a defesa dela sustenta, há dúvidas em relação à autoria. O que é que nós temos até agora? No inquérito policial que congrega elementos de informação para o oferecimento da denúncia, esses elementos de informação do inquérito, para fins de condenação, eles são imprestáveis. Nós que vivemos no mundo jurídico sabemos que, no plano jurídico, o inquérito não serve para condenar. Só prova judicial, prova submetida ao contraditório e ampla defesa. O que nós temos em relação a isso, em relação à deputada Flor de Lis? É o que nós vamos ver. Se no Conselho de Ética houver provas judicializadas, submetidas ao contraditório também no Conselho de Ética, de que ela é a mandante da morte do marido, sem dúvida alguma merece ser cassada, não é? Mas há uma diferença, uma acusação de mando cuja prova ainda é incerta e crimes contra o Estado Democrático de Direito cujas provas estão no vídeo, não é? Estampadas, verbalizadas, materializadas, mas com imparcialidade sempre. Não é porque ela é do partido A ou B que nós, como deputados federais, vamos agir parcialmente, de forma alguma. Perfeito. Agora, só para a gente encerrar, eleições de 2022, a gente está ouvindo bastante vários políticos tentando uma coalizão, uma frente ampla contra a candidatura possível do presidente Jair Bolsonaro. É possível juntar aí a esquerda, o centro, a direita democrática? Lógico, a extrema-direita não entra, mas enfim, como é que vocês estão vendo essa frente ampla? É possível? Nizasi? Olha, eu acho plenamente possível. Esse era um projeto que, em certa medida, estava sendo construído sob a liderança do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, como uma das lideranças, e que teve uma mudança de cenário nas eleições para a presidência da Câmara, em que o partido dele saiu, outros partidos que eram importantes nessa construção tomaram outras decisões, mas a mim me parece que há uma avenida para ser caminhada por quem quer construir uma alternativa de centro democrático que congregue diferentes ideologias e posições políticas que se unem na defesa da Constituição, do Estado Democrático de Direito, do respeito à lei, né? Parece que hoje a gente tem uma doença, acho que o deputado Tradi vai concordar comigo. As pessoas acreditam que quando tem bons fins e fins louváveis, elas podem ignorar a lei. Então, assim, se é para prender alguém, eu posso fazer pouco caso da legislação, das garantias. Se é para combater o ativismo jurídico do Supremo, como alguns falam, eu posso atentar contra o Estado Democrático de Direito. Não, a gente precisa de um movimento político de respeito ao Estado de Direito, à legislação, à legalidade, que é o que sustenta o nosso convívio. Então, embora as cartas estejam um pouco embaralhadas nesse momento, eu acredito que há uma grande avenida para uma construção realmente política de um centro democrático. Perfeito. Tradi, e a sua opinião? Oi, Tradi?
Acho que o Trad, ele acabou justamente. Vamos ver se a gente consegue a conexão. Oi, Trad. Oi, Marilu. Saiu um pouquinho do ar, mas já voltou. Mas vamos lá, só para a gente fechar, estamos nos últimos minutinhos. Essa frente ampla é possível, Trad? Eu penso que sim, mas alguma liderança desse espectro, não é? Multifário que você apresentou, direita, democrática, centro-direita, centro-esquerda, esquerda, alguma liderança vai ter que entregar, vai ter que se resignar, né? Vai ter que abrir mão. Isso não é fácil, né? Nós sabemos como é que... Agora, de novo, deu um pequeno corte, vamos ver se a gente consegue. Às vezes a internet dá esses sustos na gente. Só para o Trad encerrar aqui a participação dele, né? Ele já estava falando, sim, dessa possibilidade, mas quem será esse nome, né, que deve aglutinar aí todas essas forças? Essa que é a grande questão. Vamos ver se o Trad volta. Então, e fechando, Marilu, só para fechar, eu creio que sim, mas vai ter que fazer uma engenharia. Vai ter que fazer uma engenharia e a gente também fazer uma engenharia aqui técnica para a gente poder concluir aqui, Trad, que a sua internet está falhando nesse momento. Vamos ver se mais uma vez uma tentativa, mas eu acho que deu para entender o posicionamento do Fábio Trad, que está falando lá diretamente de Mato Grosso do Sul. Vamos ver se... Estou achando que algum mal olhado aí de bolsonarista que está tirando aqui o meu... mas eu quero me despedir dizendo que 2022 está próximo e que essas lideranças se unam em torno do projeto maior que é o Brasil. Muito obrigado, viu, Marilu? E um grande abraço a esse deputado que nos honra, viu? Que é o Henrico Missassi, que o Brasil precisa conhecer mais. Tá certo, e de conhecer um pouquinho mais hoje, tanto o nosso deputado federal aí, Henrico Missassi, do Partido Verde aqui de São Paulo. Obrigada, Henrico, um forte abraço para você. Obrigado, Marilu, obrigado a todos que nos escutaram, a gente fica sempre à disposição e agradecer ao meu colega e líder, ainda que não no mesmo partido, deputado Fábio Trad. É uma honra. Certo. E obrigada, Fábio Trad, deputado federal do PSD de Mato Grosso do Sul. Um grande abraço, Trad, para você. Muito obrigada, viu? Um abraço, saúde. Saúde para todos e vacina também. Um abração. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.